Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Doutrina e Convênio, seção 138, que é uma visão dada a Joseph F. Smith, tá bom? A respeito do mundo espiritual. Ele estava aqui pensando, né, como que Jesus Cristo foi ao mundo espiritual e pregou, né, em um período tão curto de tempo. Porque ele passou um pouco mais de 3 anos, né? Cerca de 3 anos e meio, seu ministério na terra pregando o evangelho. Mesmo assim, não foi todos que aceitaram a mensagem do mestre. E como que em período curto, ele conseguiu pregar o evangelho no mundo espiritual, né? Então é isso que vai tratar aqui nessa mensagem. O período que ele está citando aqui não dá nem 3 dias, né? Sei que na Bíblia fala que ele ressuscitou no 3º dia, mas é porque na contagem dos judeus, tá bom, não é a mesma da nossa agora. Na sexta-feira após o pôr do sol já é um outro dia. Então a contagem lá é diferente, né? Não dá 3 dias como o do nosso. Então foi um período bem menor em que Jesus Cristo esteve no mundo espiritual e compartilhou lá o evangelho. Então vamos ver, ele vai trazer essa comparação do ministério de Cristo e essa pergunta. E aí então ele obtém a resposta. Então a partir do versículo 25 em diante diz assim, ó: Maravilhei-me, porque sabia que o Salvador dedicara cerca de 3 anos ao seu ministério entre os judeus e a casa de Israel, procurando ensinar-lhes o evangelho eterno e chamá-los ao arrependimento. E contudo, não obstante sua grande obra e milagre, proclamação da verdade com grande poder e autoridade, foram poucos os que deram ouvidos à sua voz, e os que regozijaram em sua presença e receberam a salvação de suas mãos. Mas o seu ministério entre os que estavam mortos foi limitado ao curto período que compreendido entre a crucificação e a ressurreição. Então aqui Joseph F. Smith ele está maravilhado, né? Como é que Jesus Cristo fez esse trabalho num período tão curto de tempo no mundo espiritual? Ele teve o tempo ali entre a crucificação e a sua ressurreição. É dado aqui que ele foi aos espíritos ali e pregou a eles. Então ele está falando aqui, né? Então ele ficou maravilhado como que Cristo fez isso. Na verdade, nós cremos em muitas coisas, mas às vezes a gente não entende como é feito, mas cremos. E ele cria que foi assim, mas como que fez isso, né? A matemática não bate. E aí então ele está raciocinando aqui, tem essa resposta aqui, né? O fato é que a justiça de Deus exige que todas as pessoas tenham o privilégio de aceitar o evangelho ou recusá-lo. Bom, então vamos lá para essa matemática aqui. Qual que foi então a solução divina para esse problema aqui, dentro dessa limitação de tempo aqui, para compartilhar o evangelho no mundo espiritual? Vamos lá. Aqui o versículo 28 em diante diz: Refleti sobre as palavras de Pedro, quando disse que o Filho de Deus pregara aos espíritos em prisão, em outro tempo que haviam sido rebeldes, quando na longanimidade de Deus esperavam nos dias de Noé, e de que, como fora possível Cristo pregar àqueles espíritos e realizar o trabalho necessário entre eles em tão pouco tempo. Enquanto eu refletia, meus olhos foram abertos e o meu entendimento vivificado, e percebi que o Senhor não se dirigia em pessoa aos iníquos e rebeldes que haviam rejeitado a verdade, a fim de ensiná-los, mas eis que dentre os justos organizou suas forças e designou mensageiros, revestidos de poder e autoridade, e comissionou-os para levar a luz do evangelho aos que estavam nas trevas, sim, a todos os espíritos dos homens. Assim foi o evangelho pregado aos mortos. Então, Joseph F. Smith aqui, ele vê essa questão. A pergunta dele é isso: como que ele fez num curto espaço de tempo, sendo que são tantas pessoas que já haviam morrido? E aí então ele recebe aqui, abre de novo, né, os olhos do entendimento dele, e ele vê que Cristo ele não se dirigiu pessoalmente aos iníquos, mas ele foi aos justos, e entre os justos ele organizou suas forças, ou seja, ele chamou missionários, falou ali, chamou líderes de missão, profetas, e para
fazer essa mensagem, fazer um trabalho, organizar um trabalho entre suas forças para pregar. Então, na verdade, quem iria pregar o evangelho, né, aos que já haviam morrido ali, eram pessoas que já conheciam a Cristo, que já eram justos, tá bom? Eles também estavam mortos, ou seja, em espírito, mas eles pregariam aos outros espíritos. Tal como é hoje, Cristo não vai a cada pessoa pregar o evangelho, ele usa nós para compartilharmos o evangelho. Então é disso que está se tratando aqui, tá bom? Ele não foi pessoalmente aos espíritos cativos, né? Mas ele dá essa libertação por meio da pregação do evangelho. E o próprio Senhor já ensinou, né, que aquele que recebe aquele que ele enviou é como se estivesse recebendo o próprio Salvador. Vamos lá, vamos ver aqui o versículo 31 e o 32. E os mensageiros escolhidos foram anunciar o dia aceitável do Senhor. Ou seja, esses missionários que ele comissionou foi pregar o evangelho. Pregar o que? O dia aceitável. O que é o dia aceitável? É o dia que a porta das graças estão abertas para a pessoa receber o evangelho. Algumas denominações, religiões, chamam isso de o contrário disso, né, de fechamento da porta da graça. O tempo em que não há mais tempo para arrependimento. Acabou o tempo de todo mundo. É o julgamento final. Nós acreditamos que é no julgamento final que não dá mais tempo. Essa mensagem aqui ensina que inclusive aqueles que morreram, eles podem receber a mensagem do evangelho e ainda assim se arrepender, tá bom? Então é isso que essa mensagem mostra aqui. Então o Salvador fala para eles ir lá e pregar o dia aceitável do Senhor, ou seja, ainda está em tempo de se arrepender e vir ao Senhor. Então vou ler o versículo 31 aqui, que eu dei uma parada, né? Ó, e os mensageiros escolhidos foram anunciar o dia aceitável do Senhor e proclamar a liberdade aos cativos, para os que estavam presos, sim, todos os que se arrependerem de seus pecados e receberem o evangelho. E desse modo foi o evangelho àqueles que haviam morrido em seus pecados, sem conhecimento da verdade ou em transgressão, tendo rejeitado os profetas. Olha que maravilha, até mesmo aqueles que rejeitaram os profetas, os apóstolos, ainda assim receberiam essa mensagem. A mão do Senhor está estendida, com os braços abertos para receber essas pessoas, né? Arrependimento é a condição aqui, eles também precisam de arrependimento. Vamos ver aqui então o versículo 33 em diante, que não há dois evangelhos, é o mesmo evangelho. O mesmo evangelho que se prega aqui é o mesmo evangelho que se prega lá no mundo espiritual, só com a diferença que as ordenanças elas são vicárias. Alguém precisa fazer essas ordenanças aqui na terra, tá bom? Acredito eu que mesmo que uma pessoa ou outras, né, passem despercebidas, e eu acredito que vai passar, e elas são merecedoras, se arrependeram, buscaram ao Senhor, ainda assim no milênio nós vamos fazer um grande trabalho de ordenanças, tá bom? Então vamos lá, aqui, ou seja, aí não precisaria nem ser vicário, né? Se a pessoa ressuscitar, a pessoa mesmo pode receber essas ordenanças, assim eu penso. Vamos ver aqui o versículo 33 e 34. A esses foi ensinado, ou seja, a mesma coisa que é ensinada aqui, ó. Fé em Deus, arrependimento do pecado, batismo vicário para a remissão dos pecados, o dom do Espírito Santo por imposição de mãos. Todos os outros princípios do Evangelho que precisam saber a fim de qualificarem-se para ser julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Quando fala sobre viver segundo Deus em espírito, é mudar essa condição que eles estão. Eles estavam num estado de tormento, um estado... é mudar. Viver segundo Deus em espírito é sair como se fosse dessa prisão e ir para o paraíso. Ter uma tranquilidade. Eu aceito o Senhor agora, né? Como meu Senhor e Salvador, fazendo esses convênios aqui. Outra interpretação aqui, né, sobre o que é viver segundo o Espírito, significa, né, que viver segundo o Espírito significa que nós vamos fazer, deixa eu pegar a lista aqui, guardar os mandamentos de Deus, tá bom? Significa fazer a vontade de Deus, é isso que significa viver segundo o Espírito de Deus.
Vamos lá, versículo 35 e o 36 diz assim: deste modo, soube-se entre os mortos, tanto pequenos como grandes, os injustos como também os fiéis, que efetuaram a redenção por meio do sacrifício do Filho de Deus na cruz. E foi desta forma que soube que o tempo de sua... E foi dessa forma que soube que o nosso Redentor passara o tempo de sua visita no mundo dos espíritos, instruindo e pregando os espíritos fiéis e aos profetas que haviam testificado dele na carne. Então, os mesmos que compartilham o evangelho aqui, que testificaram de Jesus Cristo aqui, os mesmos que também eles pregam o evangelho lá no mundo espiritual. E aqueles que aceitam juntam-se ao exército do Senhor para proclamar o evangelho, tá bom? Aqui também mostra que muitos que não conheciam a Cristo do seu grande sacrifício, que é justamente o que ensinava no Novo Testamento, Cristo crucificado pelos nossos pecados, isso também é ensinado lá no mundo espiritual. Vamos finalizar aqui com o versículo 37, aí amanhã a gente continua a mensagem aqui. Versículo 37 diz: para que levasse a mensagem da redenção a todos os mortos, a quem ele não podia pregar pessoalmente, por causa de sua rebeldia e transgressão, a fim de que eles, pelo Espírito dos seus servos, também ouvissem suas palavras. Então, Cristo não podia ir pessoalmente, até porque feriria eles, né? A presença do Senhor, ela é gloriosa. A gente viu quando ele apareceu entre os justos, né? A glória e o poder, né? O brilho que até aqueles que estavam perto dele, o rosto brilharam. Então, se ele aparecesse aos iníquos, seria como um exemplo tosco aqui, né? Pegar uma lanterna e colocar no rosto de quem está no quarto escuro. A pessoa vai se sentir incomodada. Então, em meio a seus pecados, a pessoa vai querer se afastar mais ainda do Senhor. Então, é necessário missionários pregar a eles, tá bom? Para que eles aceitem o evangelho e se arrependam de seus pecados, para assim receber o Senhor. Então, é por meio dos mensageiros do Senhor que o evangelho é pregado. Então é esta mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.